Tudo bom, pessoal? Vamos ver aqui dois conceitos importantes. O conceito de impulso, que está ligado à força aplicada num determinado corpo ou partícula durante um tempo. Isso vai promover algum movimento. Então, uma força aplicada durante um tempo é chamada de impulso. Lembrando que elas são grandezas vetoriais, força e impulso. E acaba que a direção e sentido do impulso está ligado apenas à força F, já que o tempo é escalar. Olha aqui uma situação, a força resultante aí aplicada levando essa esfera a um movimento. E outro conceito importante, já colocado para vocês, é da quantidade de movimento. Um corpo de massa M tem uma quantidade de movimento Q ou P, depende da letra que você use, quando ele tem uma velocidade. Então, se ele tem velocidade vezes a massa, me dá a quantidade de movimento. E aí vem o teorema do impulso, que diz que o impulso está ligado à variação da quantidade do movimento de um corpo. Observe bem, vamos ver aqui esse exemplo. Ó. Tem um corpo com a massa M, uma força FR aplicada sobre ele. Então a força resultante nós sabemos que vai ser massa vezes aceleração. Essa aqui é a segunda lei de Newton. Pois é, mas aceleração eu posso escrever como variação da velocidade no tempo. Se eu trouxer o ΔT para o primeiro membro, vamos ter a seguinte expressão: FR vezes ΔT, ou seja, força resultante vezes o tempo. Isso aí nada mais é do que o impulso. E o impulso está ligado à massa vezes a variação da velocidade. Então, a massa vezes a variação da velocidade é V final menos V inicial. Então, vai ser massa vezes a velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Ou seja, vai ser o Q final menos o Q inicial. Finalizando, ΔQ. Então, o impulso está ligado à força vezes a variação do tempo. Mas o teorema do impulso liga à variação da quantidade de movimento linear, quantidade de movimento final menos inicial. Ou seja, o impulso da força resultante de um sistema de forças que age sobre um corpo, olha aqui, é igual à variação da quantidade de movimento desse corpo, tá bom? Tranquilo? Pessoal, temos um problema aqui relacionado a esse gráfico, que é um gráfico de força vezes tempo de uma massa de 40 quilos. Então a gente quer encontrar, a questão do impulso nesse tempo aqui de 0 a 25. A área desse gráfico, olha aqui, vou fazer o gráfico força vezes ΔT. Essa área ela representa numericamente o impulso, já que impulso é força vezes ΔT. Então é só a gente encontrar aqui a área do trapézio. A área do trapézio ela vai ser igual à base maior
mais base menor vezes H sobre 2. No caso, a base maior vai ser essa aqui do nosso trapézio, 25. A base menor que está em cima, 10. 10 vezes H aqui no caso for 30 sobre 2. No caso, a área vai ser 35 vezes 30 sobre 2. Pode simplificar aqui, 35 vezes 15. Então a área vai ser um produto que vai ser igual a 525. Aí nós temos newtons, né, S, porque isso vai ser o impulso. Nesse caso, ele quer encontrar a força, e pela lei do impulso, impulso é força vezes ΔT. Eu já tenho então o impulso, tenho a força, não tenho a força, agora eu vou encontrar o ΔT 25. Então a força vai ser igual a 525 dividido por 25. Essa divisão dá 21, como estamos trabalhando com newtons, 21 newtons. Ok, pessoal? Até a próxima. Pessoal, mais uma questão de impulso. Um observador situado em um sistema de referência inercial constata que um corpo de massa igual a 2 kg, que se move com velocidade constante de 15 no sentido positivo do eixo X. Vou fazer esse esquema aqui, né? Então tá aqui observador. Então nós temos que um corpo, né, vai se deslocar aqui para o sentido positivo com essa velocidade. Ele tem 2 kg, sentido positivo, sentido eixo X. Ele recebe um impulso de 40 newtons. Eita, 40 newtons segundo no sentido contrário. Bom, como é que vai ficar a situação aí? Vamos tentar descobrir então a velocidade a partir desse impulso contrário, né? Esse impulso que gerou, é claro, uma alteração. Mas o teorema de impulso diz o que? O teorema do impulso diz que o que? Que I é a variação de Q, que é a quantidade do movimento. Então a gente vai poder fazer I igual a Q final menos Q inicial, Q0. Então a gente já tem um impulso de 40 newtons. Então aqui na fórmula, né, a gente vai colocar esse impulso 40 vai ser igual à variação da quantidade de movimento, né, que no caso é mv, esse v inicial, menos, aí vamos ter o m v0. Então nós temos aqui 40 igual, a massa é 2, a velocidade inicial do movimento foi 15, menos 2 vezes V0. Então ficou uma equação já bem mais simples para a gente resolver, né? 40 igual a 30 menos 2 V0. Logo, a gente vai encontrar 40 menos 30 igual a menos V0. 10 igual a menos 2 V0. V0 é 10 dividido por menos 2. Menos 5 metros por segundo. Então, nesse caso, mesmo supondo que após o impulso contrário ele continua se destacando, se deslocando para a direita, ele acaba voltando com velocidade de 5 metros por segundo. Letra D é a resposta nesse caso.
Até a próxima. Pessoal, mais uma questão aqui de impulso. Uma menina deixa cair uma bolinha de massa de modelar que se choca verticalmente com o chão e para. Então vamos fazer aqui o chão. E tem aqui a bolinha chegando nesse chão. E parando, é claro, né? Mas aí que tá. Quando ela chega no chão, a quantidade de movimento dela vai ser zero. Ok? Mas aí ela vai receber uma quantidade de movimento, uma força contrária, né, esse movimento, né? Vamos entender isso pelo seguinte: porque quer se afirmar se o impulso exercido pelo chão sobre a bolinha é vertical. Olha aqui. Bom, a ideia é que impulso tá ligado à variação do movimento. Então, a variação da quantidade do movimento. Então vai ser Q final menos Q inicial. No caso aqui, nós temos um Q final nulo, né? Chegou lá no final zero. E temos um Q inicial que foi a quantidade de movimento inicial. Isso nós temos então o vetor aqui, ó, da quantidade de movimento para baixo. Nesse caso, ele vai se chocar no solo, né? Aqui o solo que a gente fez. E isso vai possivelmente alterar a sua movimentação o vetor impulso. Entretanto, o cálculo continua praticamente o mesmo, né? Vai ser ΔQ, vai ser 0 menos mvi, que é a velocidade inicial. No caso, a massa foi 10 gramas, 0,01 quilograma, e a velocidade 3 metros por segundo. Tá tudo ok com a velocidade, não é isso? Então aqui deu 3 pontos vezes 10 a menos 2 newtons por segundo. Aí a ideia é entender que o seguinte: como o sinal foi negativo, né? Então houve aqui, ó, o impulso foi menos Q. Então quer dizer que há uma inversão. Havia uma queda e agora ele está movimentando para cima. Então no caso a gente tem aqui a letra A como resposta. Forte abraço, até a próxima.